Olá, aqui é o Gustavo e nesse vídeo tutorial nós vamos aprender como gerenciar os fóruns da Apamages. Então, para acessar os fóruns aqui no site, basta clicar no botão Acesse os fóruns. Essa daqui é a lista de fóruns que já existem. Então funciona da seguinte maneira. Os fóruns são divididos em dois níveis. O primeiro é exatamente o nível de fóruns, que seriam os assuntos que abrigarão os tópicos, que é o segundo nível de uma estrutura de fórum. Então, por exemplo, eu tenho aqui o fórum que se chama Assuntos Gerais, e dentro desse fórum, eu vou dar um clique aqui, nós teremos os tópicos. E dentro de cada tópico nós teremos as discussões. Então, clicando aqui no tópico 1, que está dentro de Assuntos Gerais, eu tenho aqui a conversa entre os membros. E aqui no final eu tenho um formulário para adicionar uma nova resposta a esse tópico aqui. O título do tópico é fictício, né, mas poderia ter qualquer título. No caso aqui é tópico 1. Logo abaixo do título do tópico nós temos aqui uma navegação, né, para saber de onde nós viemos para chegar ali. Então, voltei aqui ao fórum Assuntos Gerais, né, que na verdade é um modo de agrupar os tópicos por assunto. E aqui no nível de fórum nós podemos criar novos tópicos, né? Então eu posso colocar aqui o título, uma descrição, na verdade, ou a dúvida que eu tiver, ou qualquer o conteúdo, né, que vai iniciar esse tópico aqui. E aqui embaixo algumas opções extras. Então esse daqui é o nível de edição dos usuários do site. O administrador tem acesso a mais funções. Então o que a gente vai fazer agora é passar para o nosso painel de controle. Então vou clicar aqui. Então depois de efetuar login e acessar o painel de gerenciamento, nós estamos de volta aqui à nossa tela de painel de controle. Agora nós iremos utilizar as opções de fóruns, que são essas aqui, fóruns, tópicos e respostas. Então aqui já é possível observar quais são os níveis e a hierarquia dos fóruns. Então primeiro eu tenho os fóruns, que serão os assuntos, que agruparão os tópicos, que terão seus títulos criados por cada usuário que desejar iniciar um novo tópico. E dentro dos tópicos nós temos as respostas, que é a conversa entre as pessoas do tópico. Então vamos criar aqui um novo fórum. Então vou passar aqui o mouse sobre fóruns. Aqui eu tenho as opções de editar fóruns existentes, né? Então vou clicar aqui no botão Todos os fóruns. E aqui são mostrados os dois fóruns que existem atualmente, que é o de assuntos gerais e o de assuntos legislativos. Os fóruns só podem ser criados pelo administrador. E os tópicos que ficarão dentro de cada fórum podem ser criados pelos associados. Então, quem vai escolher os tipos de assuntos é o administrador do site. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um próximo tópico chamado Assuntos Judiciários. E aí eu posso ir direcionando o associado para ele saber em qual assunto, né, em qual fórum ele pode criar o seu tópico para que o site fique mais organizado e mais fácil de achar as informações. É importante que sempre tenha um fórum chamado Assuntos Gerais, porque caso o assunto não exista na lista de fóruns, aí a pessoa posta no Assuntos Gerais e acaba não tendo nenhum tipo de censura do que ele pode postar ou não. A pessoa pode entrar em contato, por exemplo, com a Pamages e dar sugestões, né? Falar que seria interessante que tivesse um novo fórum para o assunto tal, por exemplo. E é nessa tela aqui que o administrador vai conseguir gerenciar esses assuntos do fórum.
Então, vamos criar aqui um novo fórum. Então aqui no menu de fóruns eu vou clicar em novo fórum. E vamos adicionar agora um título a esse fórum. Então esse daqui vai ser o fórum de assuntos judiciários. Então a gente está aqui naquela tela que já conhecemos, né, de edição de post. Então eu vou adicionar o título e adicionar uma descrição aqui. Vai ser a descrição teste de descrição de fórum. Pronto. Agora, os fóruns têm algumas opções diferentes que ficam aqui no menu à direita. Uma coisa bastante importante é definir a visibilidade desse fórum. Ele possui três opções: público, privado e oculto. Se eu deixar a opção público, mesmo que a pessoa não esteja logada no site, ela vai conseguir visualizar todos os tópicos e as respostas desse fórum. Então é importante que nós sempre cliquemos aqui na opção de privado, de visibilidade privada. E isso daqui requer que a pessoa esteja logada, no mínimo como associado, para conseguir visualizar o conteúdo desse fórum aqui. E a opção oculto, o fórum é criado, mas ele não é exibido em nenhum lugar do site. Isso daqui é interessante para quando se deseja criar um fórum e deixar ele ali em stand-by para ativar futuramente. Então, vamos deixar aqui como público, só para a gente fazer o teste. Vou clicar aqui agora no botão publicar. Então, coloquei um título, uma descrição, escolhi a minha visibilidade e vou publicar. Agora eu vou vir aqui no site. Aqui eu estou no site que não está logado em nenhuma conta. E vou tentar acessar o fórum. Então vou clicar aqui em acesse os fóruns. E aqui eu tenho os dois fóruns que são públicos, que são os fóruns de assuntos judiciários e assuntos legislativos. Então se eu acessar aqui, aqui seria mostrado o conteúdo de tópicos, né? Eu não posso criar um novo tópico porque eu não estou logado, mas eu poderia visualizar os tópicos existentes. Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui à minha tela de edição e vou mudar a visibilidade de público para privado. Eu vou clicar em atualizar. Agora vamos voltar aqui no site e vou atualizar a página para ver a modificação. Pronto. Agora o meu fórum de assuntos judiciários já não é mais visível para mim, porque eu não estou logado no site. Então agora eu vou efetuar o login com uma conta fictícia. E vou voltar aqui aos fóruns. E agora nós podemos visualizar todos os fóruns marcados como privado, porque nós efetuamos login. Então esse é um passo importante para restringir o conteúdo a somente associados ou pessoas logadas. Agora o que nós vamos fazer é criar um novo tópico através do painel do administrador. Então vamos voltar aqui ao site, ao painel do administrador. E vamos agora utilizar um menu de tópicos. Então vou clicar aqui. Eu tenho as duas opções novamente, né? Editar tópicos existentes ou adicionar novos tópicos. Eu vou clicar aqui na opção Novo Tópico. Então adicionei um título chamado Primeiro Tópico de Assunto Judiciário. E aqui a gente pode colocar um conteúdo fictício.
Então, conteúdo é teste de conteúdo ou questão do tópico. Então, adicionei um título, uma descrição. Agora basta clicar aqui na opção a qual fórum esse tópico aqui pertencerá. Então, tem uma caixinha aqui que se chama fórum. Eu clico nela e aqui eu escolho em qual dos fóruns, em qual dos assuntos esse tópico aqui vai se encaixar. Então, já que é o primeiro tópico do assunto judiciário, ele vai ficar dentro do fórum Assuntos Judiciários. E aqui eu tenho a opção de notificar as pessoas de que foi criado um novo tópico. Então eu clico aqui em Send Notification e agora todos os usuários do site poderão receber um e-mail avisando que existem atualizações nos fóruns da APA+. Então eu vou clicar aqui em Publicar. Agora nós podemos voltar aqui no site. Vamos aqui atualizar a página. E pronto. Agora dentro do nosso fórum de assuntos judiciários nós temos um novo participante. Antes estava mostrando 0, como está acontecendo aqui com o Fórum Assuntos Legislativos. Mas agora nós temos um participante e uma resposta. Então vamos clicar aqui sobre os assuntos judiciários. E aqui nós podemos ver o tópico, que é o primeiro tópico de assunto judiciário. Então ele possui uma nova resposta, e se nós clicarmos sobre ele, nós podemos visualizar quem postou, o que perguntou e responder a esse tópico. As opções de resposta estão aqui embaixo. Então a pessoa pode escolher se ela deseja receber notificações cada vez que existir uma nova mensagem aqui, para que ela se mantenha informada sobre o que está acontecendo nos tópicos em que ela está participando. A outra maneira de criar um tópico é diretamente aqui no fórum em que nós desejamos criar. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro do Fórum Assuntos Judiciários e aqui eu posso criar um novo tópico, exatamente como aconteceu lá na telinha do administrador. Agora vamos voltar aqui. Então assim, nós já sabemos como criar novos fóruns, separando os tópicos por assunto e os tópicos que serão criados dentro desses fóruns ou assuntos. E aqui, no menu de respostas, nós temos acesso a toda a atividade que está acontecendo dentro dos tópicos. Então, por exemplo, por enquanto só existem respostas ao tópico 1. Mas o que eu vou fazer agora é voltar aqui no site e adicionar uma nova resposta dentro aqui desse tópico de assuntos judiciários. Então, vou adicionar aqui, vou chamar de resposta e clicar no botão enviar. Enquanto ele carrega, vamos visualizar aqui se já foi criada a nova resposta. Pronto. Agora a nossa resposta já aparece também aqui na nossa tela do administrador. Então nós percebemos que existe uma resposta nova dentro de primeiro tópico de assunto judiciário, que fica no fórum Assuntos Judiciários. Aqui nós temos o nome do tópico, a qual essa resposta foi dada, o nome do autor dessa resposta e a data. Então clicando aqui sobre a resposta, nós podemos ver o que ele
postou, certo? Então é assim que nós gerenciamos os assuntos, tópicos e respostas dos fóruns da Apamages. Então é isso e até a próxima.